Sejam bem-vindos, mais um CoachCast no ar. E o meu convidado, que é o Vacla, está aqui conosco hoje. Muito prazer, Vacla. Obrigado por ter aceito, mas daqui a pouco ele vai falar quem ele é. Antes dele se apresentar, eu quero agradecer aqui ao apoio da camisaria Fascínios, que está conosco aí neste episódio. Inclusive, estou vestindo uma camisa deles e a camisaria Fascínios, através lá do Jurandir e do Carlos Monteiro, nos apoiam e tem aí 35 anos de tradição. E quem puder, visite o site deles ou até mesmo a loja física. E tem uma surpresa: se você visitar o site e colocar lá o cupom CoachCast, você ganha um desconto de 15%. Eles têm camisas maravilhosas e eu sou suspeito porque eu sou super fã há muitos anos deles. Muito bem, vamos lá ao Vacla. Seja bem-vindo. E eu queria saber o seguinte: quem é Vacla? Obrigado primeiro, Sérgio, pelo convite, pelo papo. É, Alexandre Vaklavovski, ou mais conhecido como Vakla por aí, vou resumir quem eu sou num tweet, para não ficar aquele papo de era uma vez lá em Porto Alegre, porque somos gaúchos, né? Somos gaúchos. Então, se eu fosse me resumir em uma palavra, eu diria que eu sou um grande inquieto. Num tweet, para dar um pouco mais de contexto, eu sou um hacker sistêmico que gosta de resolver problemas complexos com soluções criativas e não óbvias. E isso demorei muito tempo para chegar nesse tweet, porque ele me representa muito. Eu sempre fui um cara muito ligado à inovação, à criatividade, a buscar soluções não óbvias. Não é à toa que ao longo da minha carreira eu era o cara que recebia aquelas folhas em branco ou aqueles problemas complexos que outras pessoas não conseguiam resolver. Sabe, tem muita gente que eu acredito que quer voar, mas espera alguém pavimentar o céu primeiro. Eu sou aquele cara que me jogo com asa, sem asa, e não tem certo nem errado, mas é o que me fascina, né? Talvez um outro I, porque eu sou o cara dos Is, né? Então, inovador e idealista. Então, isso me define bastante. Que bacana. E você já muito novo percebeu isso e foi atuando na carreira assim? Você já foi por um caminho? Como é que foi esse início de carreira? Qual a sua formação? Legal. É, Isso sim vem desde de guri, né, de criança, onde eu via que eu que inventava as brincadeiras para a galera. E o meu começo de carreira, né, para não ficar muito específico, eu trabalhei 25 anos em grandes multinacionais. Metade disso foi em empresas de serviços e depois eu fui para bens de consumo. E sempre muito marcado. No começo, né, quando você começa uma carreira, você tem pouca escolha, e principalmente geração X, né, te largou ali, fora. Então fazia coisas muito mais estruturadinhas. Então, se a gente for comparar isso com um avião, é, quando eu comecei a carreira, eu ajudava a pilotar o avião. Então, apertar botão, cumprir processo, tal. Isso é uma coisa que me inquieta do jeito ruim, que me deixa muito insatisfeito, né? Vou usar vários is aqui Boa, muito bom. no nosso papo. Mas depois você tem que contar o porquê de tudo isso também, que tem um resultado material desses is aí. Transformei isso num. Aí a gente conta aí que eu tenho Uhum. 3 frentes, mas aí eu comecei devagarinho, aí gravitando mais em áreas de inovação, de resolução de problemas complexos, e ali eu me encontrei. Então, fiz transformações digitais na América Latina, na Diageo, fui o primeiro executivo é, aqui da América Latina e Caribe, que eu cuidava da América Latina e Caribe, de um grupo teste que foi feito na Diageo. Diageo, para quem não conhece, Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, Guinness, Buchanan's e tanta coisa. A maior empresa de spirits global. E ali eu fui responsável por fazer a transformação digital, né, naquele bem estilo de soldado, de exército de um homem só. E foi demais, adorava, adorava, adorava. Depois também fui para a Nestlé, aqui no Brasil, onde fui o primeiro executivo também
a ser encarregado, né, a dar o pontapé inicial da transformação digital, olhando todo o negócio, né, as 18 unidades de negócio da Nestlé. Então, a oportunidade assim, incrível de trabalhar desde Purina até chocolates Nestlé, Nescau, Nescafé, muito, muito legal. E saindo da Nestlé, que eu acho que é interessante, né, colocar alguns marcos, que eu vejo, Sérgio, muita gente, às vezes está na empresa, é, e não está satisfeita e tem muito medo de dar um movimento. E essa talvez inquietação me levou a fazer movimentos um pouco, não sei se arriscados, mas eu parti, quando eu saio da Nestlé, eu falei, putz, eu preciso olhar um pouco o mundo, porque eu estou me sentindo um pouco desencaixado desse mundo corporativo, tá me parecendo um pouco quadrado demais para o meu estilo. E aí eu fui fazer o que eu chamo de um sabático produtivo. Eu saio da Nestlé e eu faço 264 conversas, todas com pessoas de C-level. Esse projeto pessoal, ele até acabou ganhando uma matéria de 4 páginas na Época Negócios, porque foi um pouco inusitado para a gente usar um outro I para não perder aqui o costume. E eu comecei a conversar com pessoas, primeiras do meu círculo, e tudo começou quando eu fui falar com um headhunter, e o cara, que é um pouco coach, assim como você, e o cara olhando minha trajetória, minhas inquietações, ele me fez o seguinte desafio, ele falou, o que você quer fazer agora? E eu falei, cara, eu tô vindo de 2 transformações digitais, de ficar empurrando pirâmide ou puxando o Titanic com barbante, né? Porque o teu papel de gerar mudança, transformação, gera desconforto. E numa empresa multinacional, é uma nave mãe, né? Que é difícil de ter mobilidade. Aí ele falou, por que você não vai para o mundo startup? E eu falei, cara, que legal, isso nunca considerei. Mas eu não conheço ninguém. Então, vai. Eu vou te dar um contato aqui, fala com esse personagem. E aí eu falei com o primeiro, e aí eu comecei a ir um atrás do outro, até formar esses 264. Dessas conversas, 64 delas foram com headhunters. Então eu comecei a questionar um pouco o design organizacional. Então essas inquietações eu fui transformando em conversas, todas elas pessoais, one-to-one, e a turma me pergunta 2 coisas muito. Primeiro, qual que era a agenda das conversas? Eu falei, não tinha. Eu era uma pessoa com uma trajetória legal, eu conhecia uma outra pessoa com trajetória legal e a gente ia trocar. A minha inquietação, novamente, era, cara, por onde é que você acha que o mundo está caminhando? Eu acho isso, 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 o que tu acha? E aí desenrola. E a outra coisa que as pessoas perguntam é como é que você faz networking assim, né? Como é que você construiu esse networking grande? E a minha resposta é: sempre depois de uma conversa com alguém novo, faça a seguinte pergunta. Puxa, gostei tanto, Sérgio, dessa conversa aqui, do que a gente trocou tal. Dentro disso que a gente falou, eu pego um tema ali, quem que você acha que seria legal conversar também? Aí você fala, pô, conversa com a Olga. Pô, você toparia me fazer uma ponte? Lógico. E aí, assim eu conseguia. Então vai de um em um. Então, muitas vezes, eu dou exemplo aqui, né? Quem quer construir relação com o Headhunter é um cara muito assediado. E eu vou contar um caso real. Eu estava conversando com uma Headhunter da Russell Reynolds, e no final da conversa, eu já tinha participado de alguns projetos com ela, eu perguntei, puxa, eu não consigo contato na Korn Ferry. Eu estou tentando lá com o fulano e não está rolando. Ela falou, nossa, fala que você é meu amigo, que eu te indiquei. Eu saí daquela conversa absolutamente desconfiado. Eu falei, vá, juro por Deus. Eu peguei no mesmo LinkedIn que eu tinha mandado, sei lá, 5, 6 tentativas de contato e falei, fulano, puxa, acabei de falar com a fulana e ela recomendou que eu falasse com você. Sérgio, mas não deu 5 minutos, ele me respondeu. Olha aí. Então, a gente tem que aproveitar muito. É engraçado que a gente tem muita vergonha de pedir ajuda. Uhum, uhum. E se a pessoa não quiser te ajudar, ela vai falar, pô, não sei, não conheço. Mas peça.
Eu acho que para quem quer fazer network, hoje eu acho que network uma das condições de sucesso, assim, principais, porque o mundo tem muita abundância de gente querendo se vender, muito ruído. Você estar na boca de alguém faz toda a diferença. Uhum. E me diz um negócio, só para dar um parênteses aqui que eu estou curioso agora. Você, desde do início da tua carreira, da tua trajetória, já pensava em networking também, justamente por Não, essa inquietação ou não? não, isso começou, que é uma outra dica que eu dou, eu sempre fui muito interessado, muito curioso, né, aquilo que eu falei, né, que eu busco soluções curiosas, criativas e não óbvias para resolver problemas complexos. E para isso é muito difícil você sentar sozinho e ficar, você pode ter umas ideias assim geniais, mas a troca é muito produtiva. Então, desde cedo, desde a minha época de analista sênior e montadora, eu participava da Anfávia na época, que era associações. Então, sempre fui um cara muito de associações, que gostava de ir em reuniões de comitê, buscava um comitê para chamar de meu, porque ali você está acessando um mercado maior do que o seu. E talvez a diferença, né, porque eu sempre fui um intraempreendedor, né, que para Uhum. quem não sabe, é aquela pessoa que empreende dentro das empresas. E para ser um bom intraempreendedor, você tem que acessar um mundo maior para entender outras referências. Então, convido quem está nos assistindo, escutando, a buscar grupos. Hoje, o que não falta são grupos. Então, busque um grupo para trocar, porque dali começam a sair outras conexões. Então, você vai expandindo. Porque senão o risco que você corre é você fica amigo, entre aspas, porque é uma amizade transacional dentro do seu negócio. Você passa alguns anos, você sai, você não tem nada. E Aí você como tem isso por aí, viu? Eu atendo muito. muita gente assim que está agora na faixa de 50, 55 anos, executivos que ficaram no seu mundo, às vezes 10, 15 anos na mesma empresa e esqueceram de olhar para o lado. Esqueceram de tomar um cafezinho com o colega da outra empresa, e muitas vezes é por N motivos. A pessoa às vezes acha que é concorrente, e não é isso. É Não, troca, é troca. é, Nós somos um mundo, né? exato. E também aí vai a minha provocação de não precisa ser só do seu mundo, porque a gente tem uma mania também, e eu falo isso né, com conhecimento de causa, por ter habitado 25 anos o mundo corporativo, a gente tende a entrar na nossa vertical. Então, eu trabalhei no automotivo, no alimentar, bebidas, né, em TV por assinatura, é, né, trabalhei na HBO também. Então, você fica muito ali naquele teu vertical. E a hora que você sai, você perde aquelas referências, você fica absolutamente perdido. Então, busque sempre pessoas que não necessariamente têm a ver, mas que possam ser um papo interessante, até para você abrir cabeça, porque eu acho que a gente, mais do que é outra coisa, Sérgio, que eu acho que você pode é, se deparar bastante como coach, que a pessoa se identifica muito com o crachá que ela está usando, e ela esquece de criar o próprio crachá. E a hora que ela perde aquele crachá da empresa onde ela habita, ela fica completamente sem referência. Então, essa jornada de expansão que começou, e foi gradual, tá? Tudo que eu estou falando isso hoje para você, obviamente é aprendizado aí né, de uma carreira de 30 anos. Mas quem está um pouco mais novo, escutando, acho que é legal, nunca é tarde para começar, e quanto mais cedo, melhor. Porque geralmente as boas oportunidades de transição, de mudança, vêm de networking. É bem isso aí. E você já trouxe alguns insights muito bacanas aqui. O primeiro deles é temos que ser sempre curiosos, inquietos, intraempreendedores, que ele Uhum, explicou aqui bem legal, e fazer muito networking, isso é fantástico. sim. Aproveitando aqui no comecinho aqui do nosso papo, você falou da geração X, né? E hoje a gente tem em empresas várias gerações atuando junto. Sim. Como é que você tem visto esse movimento aí no teu trabalho? Cara, isso é um negócio muito interessante, né, até expandindo um pouco do lado I, então, tem um podcast também, na verdade eu tenho um livro que eu escrevi, porque eu gosto muito eu acho que é importante fechar ciclos, e depois da minha passagem pela HBO, eu decidi que o mundo corporativo já não estava atendendo
aquilo que eu buscava, né? Aquela velocidade, aquele apetite por coisas novas. E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira. E quem tá aí do outro lado, gente, acreditem, em algum momento a vida corporativa acabará para vocês. Vocês têm dois jeitos de lidar com isso. Ou você chuta a sua bunda, que foi o meu caso, ou alguém vai chutar a sua bunda. Porque ninguém é eterno e infinito. Highlander só existe no cinema. Então, hoje eu diria que é muito importante a gente ir construindo um plano B e se você consegue fazer essa transição, e não importa o que você quer fazer, mas tem um tema de etarismo muito forte nas empresas. Então vai chegar uma hora que pelo salário ou pela idade, alguma coisa não vai funcionar e você vai ganhar né, para quem é da geração X vai me entender, o bilhete azul. Ou obrigado, valeu, até logo. E aí você nunca fez nada para você vai ficar completamente assim num vácuo. Então é importante se preparar para isso e hoje no mundo cada vez mais veloz. O tema geracional, e eu comentei o lado I porque eu gravei, né, também inquieto com esse assunto, eu gravei um episódio que chama MMA das gerações. E ali eu coloquei uma geração Z, Millennials e o X. E eu ia puxando é, papeizinhos assim, o que que é felicidade para cada geração, o que que é trabalho, o que que é sucesso. E é muito interessante como isso funciona, porque a gente tende, e eu vou trazer esse ponto de novo numa reflexão minha. Quando eu estava na DirecTV, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e ela era uma pessoa, sabe, aquele estilo carregador de piano, bastante operacional. E para mim isso é o pior dos cenários. Se você me coloca nesse papel, não vai rolar, eu vou explodir. E aí eu estava liderando aquela pessoa como se fosse eu ocupando a posição dela. O que que eu fiz? Eu falei, não, você está fazendo isso há muito tempo, eu vou te colocar num papel de negociação, num papel de ver coisas novas. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque ela foi, sabe, murchando, 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 e quase eu tive que demiti-la por falta de performance. Então, por que que eu estou fazendo essa reflexão? E depois, obviamente, eu voltei para aquele papel. Hoje eu sinto que tem esse choque de gerações, a gente tem vontades e desejos muito diferentes. E muitas vezes a gente tenta pensar pela nossa ótica, então o que que o Vacla gosta? Então eu quero montar uma equipe de Vaclas. Então eu esqueço que numa equipe tem que ter o carregador de piano que vai fazer exatamente o que eu não gosto. E que bom que ela faz o que eu não gosto. E ela é feliz fazendo o que eu não gosto. Então a gente tem que tirar a nossa lente de ver o mundo e olhar o mundo pela lente dos outros. E a gente sim tem uma geração nova chegando que quer crescer mais rápido, quer pular algumas etapas, é, mas eu acho que a gente acostumou, assim, pelo tempo, a buscar padrões, a ter muita dificuldade de quebrar padrões. Eu dou aula na Miami Ed School, inclusive esse vai ser o tema do meu artigo da HSM Management desse mês, que é a nova velha liderança. Por quê? Porque na última turma que eu dei aula, eu vi que a galera chegou muito machucada. E ali a gente tem lideranças novas que estão substituindo lideranças mais velhas. E eu também citando um exemplo aqui de uma pessoa que deu esse depoimento na aula. Ela falou: Nossa, mas tudo que eu delego para minha equipe vem tudo torto, eu tenho que refazer tudo, eu estou atolada, eu estou ferrada. Aí eu perguntei para ela, eu falei: Mas por que você não dá autonomia, né, para as pessoas? Ah, porque elas mandam as coisas diferentes do que eu gostaria. Aí a minha segunda pergunta foi: Bom, mas você tira o seu filtro. O jeito que essa pessoa fez o trabalho é diferente de que você faria, mas atinge o resultado né, do que precisa ser atingido? Até atinge. Eu falei, e qual é o problema? Então, quando você não dá autonomia para as pessoas, você fica no microgerenciamento, então você vai chegar um momento que aquela pessoa ali, ela vai fazer de qualquer jeito. É uma situação perde-perde. Porque você vai revisar tudo,
A pessoa vai se sentir oprimida, vai jogar qualquer coisa e você tem que trabalhar por todo mundo. Então, acho que às vezes o tema geracional, ele esconde ainda, Sérgio, a minha opinião, é, uma falta de questionamento do jeito que a gente foi liderado aqui eu estou falando talvez mais para a geração Y, que está substituindo a geração X aí nos postos mais altos, de não questionar o modelo. E na hora a gente tende, isso é humano, na hora de a gente ter um desafio, um problema, uma dificuldade, a gente sempre volta para o mapa, a gente abre a gaveta e pega o manual de instruções. E o manual de instruções diz que, não, você tem que ser duro, tem que ser firme, tem que ser, né, determinar o que vai ser feito, o famoso comando e controle. E a gente tem uma nova geração buscando muita autonomia, muita liberdade. Eles vão fazer do mesmo jeito que a gente? Não. E tudo bem. E tudo bem. Ah, putz, mas o Sérgio errou. E qual é o problema? Senta do lado dele, tenta entender a lógica dele, tenta trazê-lo numa lógica que faça sentido, que é o famoso, né, o líder coach, o líder antifrágil. Sim. Então, eu diria que, para mim, o tema geracional, ele está talvez muito mais preso a uma falta de flexibilidade das lideranças anteriores e uma falta de paciência das gerações que estão chegando. Você me levou lá para 2001, foi o ano que eu saí do mundo corporativo. Depois eu fui para a consultoria, depois empreendi muitos anos, e lá eu estou lembrando disso, que a gente, enquanto subordinado, eu lembro de um gerente que eu tinha, você vai pegando os cacuetes dele, você vai pegando o estilo dele e vendo que aquilo é certo porque funcionava com ele. Esquecendo que talvez não só a questão da geração, da expectativa, né? Mas assim, não precisa, e eu aprendi na prática isso também, Vacla, que foi fantástico. É assim, eu sempre tinha meus funcionários, eu falava para eles assim, façam, o resultado que a gente quer é esse, como você vai fazer, não importa muito, a gente tem que entregar isso. Então, assim, é mais focado no resultado do que especificamente na forma, né? É isso, exato. É muito mais no o quê do que no como. Isso. De repente a pessoa faz de um jeito. Eu vou dar outro exemplo aqui que a minha liderança ficou absolutamente chocada com o jeito que eu fiz na HBO. Eu tinha existiam lá 3 áreas de marketing que faziam coisas assim parecidas, mas diferentes. E eu precisava dar um novo nome porque estava confundindo muito. E aí o que que eu fiz? Eu reuni minha equipe, eu tinha uma cadeira América Latina, então tinha gente no México, na Venezuela, na Colômbia, nos Estados Unidos e no Brasil, e eu dei uma missão para todo mundo, olha, como a gente deveria chamar a nossa área? Traga 3 nomes e um porquê. Aí reuni todo mundo, o que que uma liderança tradicional faria? Reúne todo mundo e a liderança começa declarando o que ele acha. O que que você faz, o que que acontece quando você faz isso? Você mata qualquer criatividade, porque ninguém vai querer te desafiar. As pessoas falam, nossa, mas é legal isso. Ó, eu tenho um aqui, mas acho que nem é importante. O que que eu fiz? Eu falei, todo mundo olhou para mim na expectativa, porque era uma empresa muito de comando e controle, na expectativa de eu declarar alguma coisa. Eu falei, não, vamos rodar e eu vou ser o último. E as pessoas começaram a falar, assim, com absoluta liberdade, e cara, quando chegou na minha vez, eu não precisava fazer mais nada. Eu já estava encantado com algumas ideias. O meu papel foi simplesmente de um maestro que falou: putz, fulano, você trouxe um negócio aqui que eu acho que encaixa no ciclano, que pode ser legal. O que que vocês acham? Todo mundo, meu, que demais! E o que que eu estava fazendo ali? Eu estava empoderando a equipe para dar o nome da área. Então não era a área do Vacla, era a área de todos. Então todo mundo estava co-criando aquilo. Então quando você faz isso, você não tem nenhum problema geracional, porque todo mundo participa. Ah, é um pouco mais lento? Pode ser. Mas qual que é a diferença de eu ter uma ideia qualquer que pode ser ruim, pode ser incrível, que eu vou ter em 5 minutos ou tomando banho, versus eu investir uma semana para fazer esse processo e uma coisa que todo mundo se sente dono. Foi transformador. E quando eu falei isso para minha liderança na época, a liderança ficou chocada. Mas como que você não impôs? Você não. Falei, cara, olha o resultado. Sensacional. Construções
a várias mãos. É, Isso é liderança de fato, hein? É sim, como eu vejo hoje, os grandes líderes são assim, né? sim. Eles empoderam as pessoas. Você não precisa ser bom em tudo e você não é, de fato. Nós não somos, né? É, Muito passou bom. essa época. Hoje a gente vive um mundo de abundância. Sim. Então, você não esperar que venha alguma coisa incrível, tudo bem, pode ser que não venha, mas às vezes o coletivo pensando, ele traz, e aí o teu papel é ir combinando, como né, alguém com mais experiência, combinando as pecinhas e montando esse quebra-cabeça. E aí a solução é de todos. Reparem vocês que quando a solução é de todos e não de um, todo mundo se sente dono daquilo. E quando todo mundo se sente dono, o engajamento, que é uma palavra, né, que caiu um pouco em desuso, mas essa motivação, engajamento, a capacidade de se reinventar, de lutar por aquilo, nossa, é exponencialmente maior. Legal. Estamos aqui indo para os 5 minutos finais do nosso episódio, infelizmente, porque está fantástica a conversa. Daria para ficar aqui o dia todo contigo, viu? Muito legal mesmo. Estou bastante feliz aqui. Que bom. Aproveitando então que eu estou feliz, eu quero saber o que é felicidade para você nessa altura agora. Cara, a felicidade hoje, para mim, nessa fase da vida, e ultimamente eu tenho, porque eu entrei numa jornada, né, de intraempreendedor, eu fui empreender. E eu não sei se você sabe, Sérgio, né, com esses dois mundos, você sabe quais são as duas palavras que diferenciam um intraempreendedor de um empreendedor? As duas palavras? É, quando Intra... você está dentro e fora de empresa, liberdade e recursos. Quando você está dentro de uma empresa, você tem pouca liberdade e muitos recursos. Uhum. Né? Então, um bom intraempreendedor ou intraempreendedora é, tem um acesso. Putz, eu tenho um problema de finanças aqui, eu preciso trazer gente. Você tem o RH, financeiro, TI, né, área de tecnologia, mas você tem pouca liberdade. Você tem que cumprir processos, fluxos, né, os rituais corporativos. Então, eu brinco que você tem que navegar naquele pântano corporativo. Que tem águas rasas, águas profundas, né, muita política. Então você basicamente trabalha, opera ali no Congresso Nacional, tendo que fazer muita aliança para avançar. Uhum. Já no mundo empreendedor, você tem total liberdade, mas pouquíssimos recursos. Então você tem que ativar o que eu chamo da colaboração genuína, né? Que é o Sérgio tem uma coisa que é legal, a gente troca, e não somente isso é uma troca econômica, uma troca de influência, como é muito dentro de uma empresa, mas é uma troca de entender os momentos e ajudar de fato. E eu estou habitando esse mundo desde 2019, né, como pioneiro no Brasil a trazer uma modalidade de trabalho que nos Estados Unidos e na Europa já é bastante conhecida, que é o Fractional Executive. Uhum. Meio que intuitivamente, para usar o Truí, que faz tempo que eu não uso, eu comecei a trabalhar numa startup de 13 pessoas, então eu saí de uma HBO de $1 bilhão de faturamento para uma startup de R$ 1 milhão. E sendo eu o keep, o marketing era eu. Então isso me deu uma liberdade absoluta, mas escassez de recursos absolutos também. Então fiz uma transição de carreira doída de estar lá na frente da fila como C-level, né, como alto executivo, uma posição América Latina, sala, tudo mais, carro e aqueles negócios todos, e fui para o final da fila, quase que sendo, sabe, um analista numa startup e fazendo todo esse rolê. E eu dei essa voltinha para te responder a felicidade. Ultimamente eu tenho questionado, porque é uma jornada dura, você recomeçar uma carreira é uma jornada dura. E apesar desses 5 anos, eu já ter ajudado 11 empresas. Então já fui CMO, o Chief Revenue Officer, fui até co-founder as a service, que era uma coisa que nunca existia. E substituí duas co-founders que saíram de licença maternidade. Então, por estar muito aberto e ter essa visão muito horizontal, eu vou criando as posições. Né? E startup você não tem um job description. Você faz aquilo que você quer fazer. Você tem essa liberdade. E eu fiz a seguinte questão, e eu queria deixar isso de provocação para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que é se você não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria? E quando eu
faço essa pergunta para mim hoje, é exatamente o que eu estou fazendo. Em toda a minha vida, hoje, estou ganhando dinheiro? Ainda não. Estou aí lutando para chegar no meu break-even, mas eu, como bom idealista, eu acredito que esse modelo, né, e a CLT, a mudança da CLT, ela regulamentou a profissão freelancer, né, então hoje as empresas, os negócios podem contratar pessoas por tempo determinado, a famosa gig economy, né, de você sair daquela mentalidade de eu tenho um emprego para eu ter uma carteira de trabalhos. Então, isso não é para todo mundo, porque ele exige um risco, aí né, um apetite mas, por outro lado, é extremamente libertador. Então, minha felicidade vem muito disso, de hoje estar habitando aquele mundo, sabe, aberto, horizontal, que um dia eu estou numa HR Tech, no outro dia eu estou ajudando o e-commerce no comércio de ferragens, outro dia eu estou como co-founder as a service, outro dia eu estou numa clean tech que está querendo transformar o mundo através da reciclagem. Isso numa jornada corporativa linear, não conseguiria. Verdade, olha só. Bom, você com certeza vai inspirar muita gente aqui com a tua trajetória. E eu quero agradecer a você aí essa gentileza de ter tirado um tempinho para a gente bater esse papo aqui. Super obrigado mesmo. E as pessoas se conectam contigo como? Então, eu convido todo mundo a seguir o Lado I. Então, tem no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, já vou para a sexta temporada. Então, Legal. não quero tirar a audiência do meu amigo Sérgio, Jamais, bem pelo mas contrário, estamos unidos aqui. isso, para a gente trocar audiências, porque tem gente que segue o CoachCast, que quer podcasts de qualidade, Isso como aí. o CoachCast, então eu ofereço o Lado I como referência, e também vou, obviamente, falar no Lado I do CoachCast, porque eu acho que quando a gente troca coisas boas, é legal, É isso né? aí. E também, se alguém tiver interessado ou quiser tá nessa fase de transição de carreira, tá buscando uma mentoria ou um papo, o que for, me contata no LinkedIn, tô lá, só bota a Vacla que vocês vão me achar. Maravilha. E nós vamos colocar todos esses links aqui na descrição desse episódio, inclusive teu livro, teu podcast, teu Instagram, tudo lá. Vai estar aqui Bom, para quem quiser segui-lo. Então, com Rafa, prazer. super obrigado. Foi um enorme prazer estar contigo aqui. Valeu, Sérgio, obrigado.